E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sônia Amaral, Fê Carvalho, Evelyn, Berveley. Pessoal que tá aí desde o começo das lives, né? Parabéns. Rô Teixeira, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ó, já podem começar aí a metralhar o like e compartilhar a live também, se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Mário Alvarenga, Leila Chaves, legal. Pessoal, deixa eu contextualizar com vocês. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trazer a Jessie Brits e ela vai gravar o podcast dela, né? Por aqui. A gente fez uma gravação, ela me ligou de repente outro dia e fez a gravação comigo na hora. Você está participando do meu podcast, e fez a entrevista, só que deu um probleminha técnico, ela não conseguiu publicar. Então, como a minha agenda está muito corrida esse mês, eu falei, Jess, vamos fazer o seguinte, faz essa dinâmica que você fez comigo ao vivo lá no Instagram, numa das lives do Desafio Me Recusa a Dar Errado, e aí depois você utiliza o áudio disso para o seu podcast. E aí ela falou, topado, Paulo. Então, ela vai entrar aqui comigo, e aí ela vai me entrevistar ao vivo. A entrevista que ela vai fazer comigo é um pouco diferente, a gente não vai falar de questões técnicas, talvez não tanto, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa vocês vão extrair daqui e tem tudo a ver com o que a gente tem feito aqui no Desafio Me Recusa a Dar Errado. Então eu vou convidar a Jessie, ela vai me entrevistar aqui na minha live e depois isso vai ficar disponível lá no podcast dela, tá bom? Então deixa eu identificar ela aqui. Ela já assinou para mim. Ô Jessie, eu não estou conseguindo te convidar. Se você puder me mandar o convite aqui, eu já te coloco aqui. Ó, chegou aí Diego, Elisete Amaral, Carla Fernanda, Jessie Camemp, eu acho que é isso. Zezé Vilafanha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ivana, minha aluna Ivana, Lailson Souza. E aí, Jess, tá conseguindo? Ou então comenta alguma coisa. Ela falou que enviou o convite. Que engraçado que não apareceu pra mim. Ah, agora apareceu. Hi, Lorena. E aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Como é que você tá? Tudo certo. Deixa que eu botar aqui um filtro esperto, né? Porque com essa cara aqui não dá. Precisa de um filtro. Tá bonita. Aí, gente, eu sou a Jessie, vim aqui entrevistar o querido Paulo Macedo, o autor de todos os livros que eu amo exibir em lives. Aí, ó, os meus livrinhos tudo com marcação, todos eles, né? A Jess tem todos aí, rapaz. Até os versões que eu tenho digitais, ela tem também. Também, adoro. Só um pouquinho, Paulo. Tudo bem. Agora sim. Então tá, gente. Esse podcast aqui, olha aí, ó. Gui, Thaís, o Anderson, ótimos. Easy, minha filha Gabi, fofucha. Gente, esse podcast normalmente eu ligo pro entrevistado na hora, é sempre de surpresa. E eu começo a fazer umas perguntas que, para nós aqui, né, como espectadores, conhecer essas autoridades que a gente vê todos os dias praticamente em lives, só que nós não conhecemos a fundo, né? A gente sabe aí muito sobre a história de vida, a gente sabe sobre o trabalho, enfim. Mas tem sempre uma Jessie no meio que tem umas perguntas, aquelas perguntas assim, tá, mas e como foi assim aquela coisa? O que será que esse cara gosta? Enfim. E aí a gente faz então esse podcast com essas autoridades de forma surpresa. Às vezes dá ruim, às vezes eles não me atendem, mas até agora acho que só um não atendeu, o resto todo mundo atendeu. E o Paulo foi um que atendeu e foi muito legal o podcast, mas o áudio ficou muito ruim e eu não consegui subir para o Spotify. Então o nome desse podcast é a Jess Conversa. E vamos parar de conversa, né? Olha aí a Letícia, bem-vinda, minha sócia.
E vamos começar aqui a fazer as perguntas. Assim, gente, começa de um jeito soft e daí depois vai ficando uma doideira, tá? Então, vamos começar. Vamos começar com a pergunta mais soft de todas, né? Me diz algo interessante sobre você que as pessoas não fazem ideia que você faz. Bom, eu lembro que na primeira conversa que nós tivemos, né, eu falei isso. Na verdade, eu acho que quem já está acompanhando o desafio Me Recusa a Dar Errado, o desafio que eu tenho feito no Instagram, já tem um pouquinho de ideia disso, né? Mas é uma coisa que eu raramente falo, né? Mas eu sou um estudante de teologia e, né, sou um seminarista. Então, assim, eu acho que é uma curiosidade que quem me acompanha, né, no marketing e lê os meus livros não faz muita ideia, né? Mas eu adoro esse tema. Eu acho que quem lê os teus livros deve ter ideia, sim. Porque tem umas pitadas lá de Bíblia, de histórias bíblicas e essas passagens aí. Minha mãe sempre conta que ela gosta dos livros do Paulo porque não parece um conteúdo teórico, mas sim uma história, né? Mesmo... Sim, Letícia, estou bebendo um pouco de energético, né? Porque a gente precisa acordar pra vida. E como é que você era E como é que você era na infância, Paulo? Me conta. Olha, minha mãe conta que eu era bastante arteiro, né? E eu tenho hoje um pinguinho de gente aqui, o Benício, né? O meu segundo filho, que a minha mãe conta que ele é a minha cópia. Então eu tenho uma ideia de como eu era na infância com ele, porque ele tem 1 ano e meio e ele toca o terror em casa, né? Desde a hora que acorda até a hora de dormir, e às vezes não para nem dormindo, né? Fala dormindo, levanta, é meio sonâmbulo também. Então, assim, eu fui uma criança raiz, vamos colocar assim, né? Periferia do Rio de Janeiro, anos 90. Então subi em árvore para pegar fruta, soltei pipa, joguei bola, rodei peão, né? Toda essa infância que as crianças raiz. Hoje em dia, infância raiz, de andar de pé descalço. Exatamente, isso aí. E, cara, eu curti muito, assim, apesar das dificuldades, a minha infância foi bem legal, assim, eu tenho boas lembranças do tempo em que eu era criança. Muito bom. E, cara, tem gente que reclama, né, assim, da sua infância, dizendo que não teve essa parte, mesmo os mais antigos, como nós, né, eles não tiveram essa infância, assim, de brincar, de ter aquela gangue na rua, né? E aqui no Sul eu também tive o prazer de ser assim. E hoje os meus filhos são crianças de apartamento, né? Eles vivem numa bolha, coitados. Qual o hábito em comum, Paulo, que tu tem, que você acha absurdo, né? Que as pessoas, na verdade, acham absurdo, mas que, tipo assim, pra ti é normal, você adora fazer? Cara, não sei se seria absurdo, tá? Mas, assim, eu tenho uma personalidade que ela é muito claro e escuro. Ao mesmo tempo, assim, que eu sou sanguíneo, eu tenho o meu lado melancólico. Então, eu gosto de atividades introspectivas. Ler, escrever. Hoje em dia eu não desenho, mas eu já desenhei por muitos anos. Então, assim, não vamos dizer que é absurdo, mas às vezes quando o pessoal quer interagir comigo é o momento que eu quero ficar sozinho. É o momento que eu quero me fechar e tal. Então, eu acho que isso acaba sendo um pouco diferente para uma pessoa que é muito comunicativa, que trabalha com comunicação, que está o tempo todo falando, etc. Mas, assim, eu gosto muito dessas atividades, né, mais solitárias, mais silenciosas. E não parece, né? não parece nem um pouco isso para nós aqui. Porque tem esses contrastes, né? Ao mesmo tempo que eu sou ativo, sou inquieto, sou comunicativo, eu tenho também esse meu lado mais melancólico, mais poético, vamos colocar assim. Tá bom, vamos acreditar, né? O que te inspira, Paulo? O que me inspira? Histórias de superação. Eu acho que, inclusive, o desafio Me Recusa a Dar Errado, ele nasce dessa ideia, né? Lá da síntese do Ortega y Gasset, que ele fala: eu sou eu e minha circunstância, se não as salvo, não salvo a mim, né? Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que, por exemplo, ou nasceu num ambiente hostil, num ambiente de miséria, etc., e supera aquilo, ou então uma pessoa que passou por uma dificuldade enorme, um acidente, né, que sobreviveu, ou então até uma crise existencial e sobrevive aquilo e depois passa aquilo para frente, isso me inspira muito, né? Hoje em dia a gente vê pessoas argumentando o seguinte: por exemplo, a pessoa nasceu lá no lixão e se tornou um grande atleta.
E aí a gente aplaude isso e tem gente que fala assim, mas não era para ser assim, não deveria existir pessoas no lixão. É verdade. Mas já que a gente não tem o cenário ideal, que pelo menos a gente admire aquelas pessoas que nasceram numa circunstância ruim e superaram ela. Ou então que passaram por alguma dificuldade e sobreviveram para contar a história. Então, assim, esse tipo de história me motiva muito. E, inclusive, eu tenho... o meu livro menos famoso é um livro chamado Sobre Fazer Acontecer. Ele está em versão digital lá na Amazon. E ele fala muito de histórias assim, né? Tem a ver um pouquinho com o que a gente tem feito no Desafio Meia Coisa Tá Errado, mas eu pretendo futuramente fazer um livro com reuniões de histórias de pessoas que se superaram em vários aspectos. Então, é um projeto que está na gaveta aí. É legal isso que tu falou do lixão. Tem uma história muito bacana, onde uma catadora, né, do lixão foi encontrada por olheiros e ela virou modelo. E depois ela foi para Milão, ela foi... Nossa, decolou. E é bem isso que tu falou mesmo, né? E ela sempre traz essa história de como era a vida dela lá. E ela dizia que mesmo ela catando lixo, ela não deixava de ser vaidosa, essas coisas. Foi isso que chamou atenção, inclusive nos olheiros, quando encontraram ela lá. Então, realmente, é o rei do storytelling, né, pessoal? Vamos aceitar. É o rei do storytelling, pois, né? Não tem o que fazer. Agora, nós vamos começar. Nós vamos começar com umas perguntas mais... um pouco... Isso aqui, sim, gente, foi só para descontrair, isso pra gente entrar, né, aqui no clima do podcast. Foi só para aquecer. Isso, só para aquecer. Como os teus pais descreveriam o que você faz para viver? Eu adoro fazer essa pergunta, gente. Adoro fazer essa pergunta. Eu acho assim, eu já tentei explicar para o meu pai e para minha mãe várias vezes o que significa copywriting, né? E aí, o meu pai já meio que entendeu, mas eu sei que não entendeu ao certo. Então, assim, o meu pai, quando vai falar da minha profissão, ele fala que eu sou escritor, né? Inclusive, ele já trouxe pessoas aqui, mostra aí os seus livros, etc. Então, assim, eu acho que fica mais fácil para eles isso, né? Meu filho, ele trabalha escrevendo livros, né? Como eu tenho 8 livros publicados, eu acho que é o mais fácil para eles, mas eu acho que até hoje nenhum dos dois sabe exatamente sabe ao certo o que é copywriting. E a minha mãe, às vezes, ela não consegue nem falar copywriting. É bem engraçado. Como você... Assim, a gente já conhece um pouco da tua vida, né, Paulo? A gente sabe que você já tocou em banda. A gente sabe que tu já foi também vendedor. Mas eu quero saber como começou como você começou a fazer o que você faz hoje. Da onde veio? Como assim, virei copywriter, não, né? Não foi assim. Como é que foi isso? Então, se a gente for pegar no começo mesmo, a gente vai voltar lá no ano 2000, né? Quando eu tinha 9 para 10 anos, estava acho que na terceira série. Que saudade dos anos 2000. Saudade dos anos 2000. E aí, quando o Brasil fez 500 anos, a minha professora do primário, eu lembro até hoje o nome dela, Fátima, inclusive há 3 anos eu encontrei com ela na rua. Ela não me reconheceu, mas eu falei, olha, eu te reconheço, foi minha professora. Nossa. E eu falei com ela, olha, você, né, me passou um trabalho, me deu uma missão de escrever 6 poemas sobre os 500 anos do Brasil. De alguma forma ela já tinha identificado que eu tinha facilidade para escrever. E aí eu fiquei meio receoso, mas ela me motivou, eu escrevi, né? Então eu lembro que a primeira relação que eu tive assim, com escrita, de que alguém olhou e falou, olha, você leva jeito, foi isso, eu tinha 9 para 10 anos. Passou-se o tempo, né? Depois que aconteceu essa situação, a gente chega em 2005, quando eu estava já no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e aí um professor chamado Isaac, até hoje a gente é amigo, ele também identificou esse talento, né? E aí numa atividade da escola, ele passou lá, ele colocou várias palavras, fez um word mapping ali no quadro e pediu que a gente escolhesse e escrevesse um texto, tanto em prosa quanto em verso, né? E aí a gente escolheria sobre alguma palavra aquela que estava no quadro. Aí eu escrevi uma poesia que eu guardo até hoje com a palavra voltei. E eu tinha acabado de voltar da casa da minha namorada, que morava em outro estado, que hoje é minha esposa. E aí eu fiz um poeminha assim meio romântico, né? Falando da saudade, etc. E aí ele falou, cara, você leva a gente para escrever. E aí ele começou a me motivar. Naquele ano foi quando eu falei assim, nossa, eu acho que eu posso me tornar um escritor um dia. Então eu tinha 15 anos. E a partir daí que começou a minha relação mais estreita com a escrita. Eu enchia cadernos com poesia, com contos, etc. E aí em 2010, quando eu me tornei vendedor, eu já comecei a unir a atividade de escrita com vendas. Eu
comecei a escrever os roteiros dos anúncios que seriam veiculados. Primeiro no jornal, que eu era agente publicitário, e depois na rádio. Né? Eu fui contratado por uma rádio, etc. E aí eu comecei a unir vendas com publicidade, com comunicação, e fui me encontrando. Quando eu fiz a faculdade de marketing, que eu conheci o mercado digital, que eu vi que existia pessoas, né, que estavam nesse mercado ganhando dinheiro escrevendo, eu decidi me tornar um redator freelancer. Então, foi tudo encaminhando para o que eu faço hoje, que é o copywriting. Né? Quando eu conheci o copywriting, eu percebi que tinha esse poder todo de vender através das palavras, aí eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer. Né? A Jess deu uma travada aí, não sei se travou para vocês, mas para mim aqui... Voltou? Opa, Ai, voltou. Vou dar um salve aqui para Val, para Pink. E a Sônia, ela colocou aqui, uou, eu também tive uma história assim com a escrita, já estou entusiasmada. E, olha, é assim, né, gente? A gente vai conhecendo as autoridades a fundo, né? A gente... É verdade. Paulo, me diz o que tira o seu sono, que faz você não dormir à noite. Não vem me falar que é saber, é uma headline. Não vem com essa, tá? Eu quero saber aí dentro, como é que funciona. O que tira o sono do Paulo? O que tira meu sono? Bom, preciso revelar que eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Não sei se vocês já repararam, né? Mas essa minha inquietação, quando eu estou muito envolvido com um projeto, tá? O meu cérebro parece que fala assim, cara, você vai dormir para quê? Você precisa trabalhar, né? Então, pode ser qualquer projeto, qualquer coisa nova que eu esteja entusiasmado, seja um novo livro, seja uma nova campanha. Você até falou da headline, mas às vezes acontece. Essa eu então, sei, assim, essa eu tô acostumada já. Por isso que eu tirei ela, descartei. Então, cara, são novos projetos. Geralmente, as coisas ruins não tiram o meu sono. Eu tenho essa facilidade. Cara, pode estar caindo o mundo na minha cabeça. Posso estar com um problema que eu durmo tranquilo. Agora, quando eu estou ansioso para algo positivo, que eu sei que vai ser positivo, aí eu tenho dificuldade para dormir, aí a insônia vem. Né? É aquela criança, né? A gente tá feliz para ir pro Natal, por exemplo, né? Viajar para a família é uma coisa de louco. Também sei como é que é. Agora. Passar o final de semana na praia. Também. Olha, temos um outro comentário. Pela descrição, parece que você sempre teve talento. Mas alguém que nunca escreveu consegue se destacar nesse ramo? É uma boa pergunta essa, do Carlos Maia. Sobre copywriting, né? No ramo de copywriting. Então, o copywriting é uma área técnica. Como é uma área técnica, qualquer pessoa pode aprender. Uhum. É claro que a gente não pode ser ingênuo, né? Assim, a pessoa nasceu com um talento, já uma predisposição para a escrita, ela vai ter uma vantagem, mas não quer dizer que isso seja uma vantagem absoluta. Se você estudar, você consegue. A disciplina, a dedicação, ela come o talento no café da manhã. Né? Então, tem pessoas talentosas que não têm a mesma disposição e ousadia, Carlos, para aplicar, para executar. Né? E tem pessoas que não têm tanto talento, que, cara, eu fugia das aulas de redação, mas eu decidi aprender esse negócio aqui, eu vou botar meu projeto no ar através disso. Essa pessoa ela pode ter grande chance de dar certo. Então, assim, eu conheço pessoas também que não têm assim, um português assim, né, perfeito. Mesmo assim, elas conseguem encaixar as ideias. Sabe? Quando você lê ali um texto, quando ele é gostoso de ler, né? Quando a gente tem vontade de ler. Mesmo que tenha erros de português, ele consegue montar e deixar ali, né, dentro do contexto. E aí isso tu resolve aí com a revisão, com um professor realmente para revisar esse texto. E com o passar do tempo, você vai aprendendo a escrever melhor também, né? Vamos continuar aqui. Vocês estão saindo do meu foco. Eu vou tirar os comentários, naquelas bem ruins. Né? Me diz uma coisa, Paulo. Que você gostaria de saber quando começou a tua carreira? Que não te contaram e foi um segredinho que tu descobriu sozinho. Tipo assim, que merda. Podia saber isso aqui antes? Então, na verdade, tem coisas que a gente já sabe, que a gente ouve as pessoas falando, mas que a gente só tem ideia quando acontece. Então, por exemplo, em 10 anos de carreira, eu já enfrentei a quebra várias vezes, já enfrentei crise de ansiedade, depressão, traição, né? Pessoas que eu confiava que puxaram meu tapete, né? Várias vezes, em vários contextos. Então,
na verdade, eu não estava preparado para isso, né? Então, o que eu gostaria de saber para me preparar é isso. Olha, cara, vai acontecer isso. É claro que não dá para prever, e só quando acontece é que a gente aprende. Mas eu acredito que um preparo emocional e psicológico para lidar com essas situações poderia ter amenizado um pouquinho dessas situações, né? Então, eu acho que eu gostaria de saber isso. Olha, cara, é possível que Vai você dar adquira... merda, vai dar merda, mas é possível se reerguer. Exatamente. Olha, cara, tenta lidar um pouquinho com a ansiedade para você não ter uma crise ansiosa e etc. Uhum, Então, é esse tipo uhum. de coisa, né? Essas crises de ansiedade, quem nunca teve uma crise de ansiedade, nem queira ter, tá? É aquela crise assim que ou tu chora demais, assim, até tu secar, né, e não ter mais lágrima nenhuma nesse corpo, ou você ri demais, né, porque é uma ansiedade extrema que tu tá rindo demais e depois do riso vem a depressão e daí tu chora. Então, a crise de ansiedade é bem comum no nosso meio, né, no marketing digital, por trabalhar sozinhos em frente a um computador. Né, não, Jess, mas aqui na minha casa tem gente. Tá, tem gente, mas é tu sozinho aí. Então é tu que decide levantar da cama, né, trocar de roupa e ir pro computador. Ou ficar deitado o dia inteiro. E essas crises são... Olha, eu conheço bastante gente que Não, sofre bastante. aliás, tem uma outra coisa. A gente lida com informação o tempo inteiro. Aí você trabalha Uhum, 10, 12 horas consumindo informação, isso vai acelerando a sua mente. Por isso que eu tenho falado bastante sobre excesso de informação, que esse é um grande mal dos nossos tempos, né? verdade. A infoxicação, a intoxicação por informação. E aí é notícia, é entretenimento, é trabalho, é estudo, é tudo junto. Né? E aí quando você tem as situações do dia a dia, né? Por exemplo, você é mãe, eu sou pai, aí tem as questões da casa. Vai juntando tudo, se você não souber gerenciar os seus pensamentos, cara, a coisa descamba. Tem até um nome, até tava olhando aqui, agora eu não tô achando, mas tem um nome para pessoa que ela é viciada em saber a informação do mundo cibernético o tempo inteiro. Isso é real, tá? Não tô inventando nem nada. Mas agora não me vem o nome aqui, mas são pessoas que são viciadas, mas elas não podem perder nada de um grupo ou de um, sei lá, de um grupo, enfim, canal. Uma Ó, bolha. a Gisele entrou, salve Gi, minha redatora. A Elisa, ela colocou que temos altos e baixos, sempre. E ela está dizendo também que isso está cada vez mais comum. A Rafa, ela disse que ela não consegue dormir porque ela está criando uma página de vendas. Ali, ó, FOMO, isso mesmo. Isso Bem-vindo ao meu mesmo, FOMO. mundo. É verdade. Mas vamos voltar aqui. Tá bom. E quando você tá lá sobrecarregado, você tá cheio de projetos para fazer, né? E tu perde o foco, né? Porque por mais expert que o Paulo seja, garanto que ele perde o foco alguma vez na vida também, alguma vez aí no dia, né? Como você faz para voltar ao foco? O que você costuma fazer para ter ali de novo um caminho? Inclusive, ontem eu falei sobre isso numa live, tá? O distanciamento, tá, gente? Grava essa palavra, distanciamento. Quando você está dentro de um contexto em que você já não está sendo mais produtivo nele, né? Por exemplo, eu estou aqui dentro do meu escritório, né? Do meu estúdio aqui, e eu fico aqui o dia inteiro, né? Fora as vezes que eu vou para casa para ir no banheiro ou fazer as minhas refeições. Mas assim, quando eu falo ir para casa, é dentro do mesmo terreno, tá, gente? É meu quintal aqui, que é separado, é um cômodo separado da casa. Então, quando eu fico aqui a maior parte do tempo. Quando eu percebo que eu não estou sendo mais produtivo aqui dentro, eu preciso sair desse ambiente. Pelo menos é o que funciona para mim. Então, eu vou para casa, né, brinco um pouquinho com os meus filhos, converso com a minha esposa, então eu pego um livro, né, para ler. Eu não sou muito de sair, tá? É uma coisa que eu estou me policiando. Porque eu também adoro a natureza. E como aqui eu vivo cercado de natureza, eu às vezes não acho necessário, né, ficar saindo. Mas quando eu saio também eu fico bem. Quando eu faço uma caminhada e etc, né? Então, assim, a dica que eu dou é, cara, esquece um pouquinho aquela tarefa que você tá, nem que seja por 1, 2 horas, tá? Vai fazer uma outra coisa totalmente diferente que, cara, o seu cérebro, ele recarrega por conta disso, né? E eu também gosto muito de me dedicar aos meus hobbies, né? Inclusive, eu tenho uma dificuldade dentro disso, porque o meu hobby também é minha profissão, que é escrever. Então, eu gosto de escrever sobre coisas que estão fora do meu trabalho, quando eu não tenho
quando eu não estou tendo muito foco, né? Então é uma questão também que eu preciso lidar, porque às vezes a gente, né, embaralha tudo. Mas enfim, eu vou fazer algum hobby, vou ouvir música, que é uma coisa que eu gosto também. Eu vou ler sobre coisas Hein, diferentes. Paulo? Isso é instantâneo? Você sai? Isso é uma pergunta que os iniciantes aqui na redação me questionam. Jess, eu não tenho foco, eu não consigo manter o foco, daí tu diz pra eu sair, porque logo é normal a gente ficar, cara, sai da frente do computador, vai pra rua, não vai pra Netflix, tá? Sai daí. O Paulo, ele ainda tem aí a graça de morar num sítio, né, Paulo, se eu não me engano. Não, ainda não moro num sítio, tá? Mas aqui onde eu moro tem bastante natureza. O meu Ó, sítio eu estou essa é construindo. a graça, essa é a graça, tá? Ele mora num lugar onde tem bastante natureza. Então, abraça uma árvore, faça algo diferente, mas saia de casa do seu local ali, né? Você sempre vê as mesmas coisas. Quando você faz isso, teu cérebro automaticamente ele já dá um restart, né? É isso. O virtual, sei lá como é que é o nome do resto, gente, ó. Vão lá para a aula do Iluminado da Jess de social media e aprendam a fazer os perfis de vocês aí com os nomes. Ele colocou aqui um nome, o significado do FOMO, né? Fear of Missing Out. E é verdade, total. Ó, Paulo, beleza, você tira o foco, você consegue fazer isso. E quanto tempo você faz assim uma viradinha de chave? Você voltou e já consegue ir pro que tem que terminar ou não? Ou não, Então, assim, só no outro dia dá certo. Depende. O meu momento mais produtivo é de manhã, tá? Então, assim, eu até falei isso numa live, não, numa aula, né? Acho que semana passada. Eu gosto de acordar cedo, né? Aí faço meu período ali de meditação, leio alguma coisa, tomo meu café e venho trabalhar, né? E aí eu produzo a maior parte das tarefas nesse tempo. As tarefas, assim, se eu tiver que escrever alguma coisa, meu momento mais criativo é esse. E aí de tarde eu reservo para mandar mensagem, escrever e-mail, coisas menos importantes, assim, na lista de tarefas, né? Então, assim, quando vai chegando no final da noite, eu já estou exausto. 18 horas, por aí. Nesse momento, não dá para ter muito foco. A não ser que eu não tenha ficado muito cansado durante o dia. Então eu desligo e aí só volto no dia seguinte, a não ser que eu tenha que dar aula. Nos dias que eu dou aula, eu paro por 2, 3 horas, né, até o momento da aula para voltar. Agora, no dia a dia, quando eu desfoco, por exemplo, ou de manhã ou de tarde, eu, cara, me desligo por meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo e já volto, já dá o claro, cérebro já né, dá gente? voltar. A gente, a autoridade é assim, né? Os especialistas, em meia hora, ele já voltou ao seu centro e já consegue focar no que precisa. A Fabiana Alves, ela colocou, inclusive, que essa foi uma questão na pandemia, né? Que todo mundo ficou preso dentro de casa. E é verdade. Então, aqui tem ainda vários lugares no Brasil que eles ainda seguem, né? Lockdown. Isso. Então, a minha sugestão, cara, leia um livro, leia a revista, jogue com seus filhos, quem tem filhos, jogue jogo mesmo, sabe, de xadrez, estratégia, enfim, e saia da frente do computador. A intenção realmente é sair da frente do computador, né? Isso vai fazer vocês ficarem bem de novo, voltar ao centro. Paulo, qual foi o seu maior fracasso e o que você aprendeu com ele? Meu maior fracasso. Bem, beleza. Acho que, não sei se foi a primeira live do ano passado, acho que foi a primeira live que eu fiz aqui no Instagram do ano passado, eu falei sobre isso. E foi justamente quando eu fracassei em 7 projetos consecutivos, né? Hoje eu entendo que não foi um fracasso propriamente dito, mas naquela situação eu encarei que eu tinha fracassado nos 7 projetos. Todos esses 7 projetos consecutivos não tiveram resultados positivos como eu esperava, e aí eu já estava num momento de uma crise de ansiedade grande que desencadeou numa crise depressiva. E aí, cara, foram 2 semanas de um inferno assim intenso, que eu não tinha força para levantar da cama, ficava deitado. Foi uma situação bem difícil, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E logo em seguida eu descobri que seria pai, né? E isso foi bem assim, confuso. Mas foi bem confuso porque eu não estava sabendo lidar, né? E eu sempre a paternidade sempre foi um sonho meu, mas eu consegui me reerguer e tive muito aprendizado.
né, nessa época. E assim, inclusive, né, eu gosto de falar essas coisas para o pessoal não achar que, cara, quem está aqui do outro lado é super-homem. Que eu cheguei a querer desistir da área de copy. Eu comecei a achar que eu era uma fraude. Né? E é uma coisa que eu sempre bati na Então, você tecla. começou Olha, cara, a questionar você mesmo, no caso, foi isso? exatamente. Por quê? Crise Cara, existencial? não foi. Por quê? Foram 7 projetos bons, projetos grandes, de, cara, grandes autoridades no mercado. E eu estava, assim, no boom, né, da minha carreira, com uma autoridade lá em cima. E aí, cara, eu fui fazendo copy e dando errado. E aí eu tive essa crise. E eu cheguei a falar, cara, eu acho que eu sou uma fraude. Eu lancei um livro de copy, o livro é um sucesso, todo mundo me tem como uma das principais autoridades de copy do mercado, e eu estou fracassando. E aí eu falei, cara, eu acho que isso não é para mim. E aí depois eu vi que, na verdade, eu estava caindo numa ilusão psicológica. Por quê? E aí eu fui... por isso que é bom você ler bons autores. Eu fui lá recorrer aos meus mentores, né? A Bíblia, ao Chesterton, ao C.S. Lewis e o Napoleão Hill. E aí eu fui lá na lei que fala sobre o fracasso. O fracasso é uma lei do sucesso, né? É um paradoxo isso. E aí ele fala o seguinte, todo fracasso traz consigo um benefício equivalente. Ou você vence ou você aprende. E aí eu falei, nossa, a melhor fase de aprendizado que eu tive na minha vida foi fracassar em 7 projetos consecutivos e cair numa crise depressiva e depois conseguir, com ajuda, né, fiz terapia, pedi ajuda de outras pessoas, ajuda espiritual e consegui me reerguer e olhar, olha, cara, aquilo ali foi tudo aprendizado para que você se tornasse mais forte. Então, assim, tem gente que não acredita em depressão, tem gente que acha que isso não existe. E existe, é bem real mesmo, né? Até a Zezé, ela colocou aqui a síndrome do impostor, já tive. E aqui, a marca online. Quem é copywriter, mas já duvidou da própria capacidade? Levanta a mão. Todo mundo. Eu acho que todo bom profissional passa por isso, não só o copywriting, né? Então, assim, o maior fracasso também foi o maior aprendizado, a maior fonte de aprendizado, né? E me diz, que conselho então você daria a alguém que deseja seguir aí na carreira de copywriter, quer ser um copywriter, e que você hoje, depois de tudo isso, pode dar para ela? Com propriedade, assim, ó, faça pelo menos isso na sua vida para não cair no que eu caí lá atrás. Então, existem vários conselhos que eu poderia dar, né? Talvez um importante seja o seguinte, cara, saiba que você vai errar, né? Erre bastante. Porque quanto mais você erra, mais você aprende. Agora, esses seus erros precisam ser estratégicos também. Você não pode gerar uma expectativa tão alta a ponto de que se você falhar, você acha que a vida está acabada, que foi o que aconteceu comigo, né? Nossa, cara, eu vou fazer 6 dígitos agora. Aí você bota a expectativa... Aí eu acho que o maior... Bom, primeiro termina aí que eu tenho um hack aqui para passar para vocês que vocês vão adorar. Então, na verdade é isso, porque tudo na vida é uma questão de expectativa. Quando a gente gera uma expectativa muito alta e não considera a parte negativa, por quê? A gente às vezes não pensa sobre o que pode dar errado. Porque a gente tem medo de ser negativista e de falar. E aí a gente é idealista também. A gente acredita que, cara, vai ser as mil maravilhas. Tá? O grande segredo, na minha concepção, e isso vale para tudo na vida, está no equilíbrio. Esses dias eu estava falando sobre espiritualidade com uma pessoa, e aí eu falei para ela, cara, sabe qual é o grande problema de quem encara a religião de uma maneira idealista e que depois se decepciona e começa a odiar tudo aquilo que ela viveu? É não encarar que é o seguinte, quando você tem fé, e aqui isso vale para a vida, tá, gente? Eu usei só como exemplo. Quando você tem fé, você deve encarar que a vida é tragédia e alegria, é claro e escuro, tá? É emoção e razão, é grito e silêncio. Isso é que equilibra a vida. Eu costumo olhar a vida da seguinte forma, Jess. Você pega uma obra de tapeçaria, um tapete, tá? E aquele tapete ele é tecido, né, com linhas escuras e linhas claras, linhas coloridas e linhas monocromáticas. E no final forma uma imagem bela, né? A nossa vida é isso. É fracasso, é vitória, tá? É decepção e é
enfim, alegria, né? Então, todas essas coisas elas precisam caminhar, tá? Então, não menospreze o lado escuro da vida, o lado sombrio, o lado dificultoso. Hoje a gente vive num contexto, desculpa que se deixar eu falo pra caramba, mas hoje a gente vive num contexto... Eu tive problema com isso, tá? No podcast, eu tive que cortar o pau. Porque tava dando já eu já tava quase monetizando o outro podcast. Pena que não ficou um salto. Né? Mas eu vou fechar. A gente vive num contexto hoje em que, cara, a gente começa a acreditar que a vida é uma alegria constante. Né? Esses dias até brincaram aí, como você é fora do story, né? Deu uma viralizada isso aí. E, cara, eu não gosto de vestir um personagem. Esse cara que vocês estão vendo aqui é o mesmo cara que, se vocês encontrarem, vocês vão ver que é ele. A Jessie já esteve comigo, é isso mesmo. Eu não gosto de vestir um personagem porque eu acho delicado, você acaba confundindo. E hoje no Instagram todo mundo tem sucesso, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, tá? Ninguém tem bafo, ninguém solta pum, né? Parece que a vida da pessoa é perfeita. E, cara, não é. A vida é verdade. Altos e baixos, cara, claro e escuro, é isso que forma o ser humano, essa coisa bonita que a gente vê, tá? E por não saber lidar com a parte escura da vida é que as pessoas às vezes se ferram, né? É isso. Eu tenho... Nossa, é total verdade. O Insta, ele é um mundo de personagens, né? Você cria o seu personagem e você é o que é ali, entendeu? O personagem criado. Cara, o meu conselho aqui que eu daria, porque eu também sou copywriter, não crie expectativas, crie um cacto. Crie um cacto, mas não crie expectativa, porque o tombo é melhor, entendeu? É menor. A Letícia ela já me ensinou e me ensina ainda muito sobre ter esses pés no chão e não ficar assim, pensando no muito além do que pode acontecer. E eu acho que isso é muito importante a gente ter noção agora, antes de entrar, porque oportunidades surgem e oportunistas também, né? Então a gente tem que sempre ficar ligadinho com isso. Aqui vou ler uns comentários, tá? A Gisele, ela disse que já duvidou da própria capacidade, ela é minha redatora e ela escreve muito bem. Quando eu falei isso pra ela, ela encheu o olho de lágrima, nem ela sabia que ela escrevia tão bem assim. E eu fiz questão de falar isso pra ela, porque fizeram isso pra mim, lá no início. Uma pessoa que já nem tá mais aqui entre nós, já faleceu. Acho que o Paulo chegou a conhecer ela, a Cintia, né? E ela olhou pra mim e ela disse assim, tu escreve bem pra caralho. Desculpa a palavra, entendeu? Mas tu escreve muito bem. E eu não sabia disso. E ela abriu os meus olhos. Então eu fiz isso com a Gi também. Gente, eu não sei falar isso aqui. O quê? Beverly. Beverly. É meu aluno. Tá bom. Ele duvidava muito antes de entrar para o programa QIE. Olha, agora já não duvida mais. Programa QIE, depois o Paulo vai falar o que é, tá? Quem não conhece. O virtual, então, ele falou ali, euzinha, era uma super impostora, mudando isso, porque já entendi que não devo ser minha própria impostora. E a Jéssica, dá para conciliar copy com trabalho fixo? Eu consegui, no início. Consegui, mas depois eu saí. Não deu para conciliar mais. Eu também comecei assim, eu tinha um emprego, na época eu fazia redação freelancer para blog. Mas dá sim, tá? E aí você vai ajeitando a vida para depois viver só de copy. E ó, não sei se a Jéssica tem filhos, na época eu tinha 2 filhos, hoje eu já tenho 3. Mas na época eu tinha 2 filhos e conciliava, dava para conciliar. E o último comentário aqui do Fê Salles, li o livro do Paulo e comecei a estudar marketing. E uma propaganda sem copy fica um vazio danado. Total verdade. Própria vida. Muito, muito, muito. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou sair desse papo aqui essa parte aqui é mais de copy, mais da área do Paulo. Eu vou sair um pouco daqui, mas eu quero saber uma última pergunta ainda sobre a tua área pra gente finalizar esse bloco. Ai, nossa, que chique. Vamos finalizar esse bloco e vamos pular pro perguntas diversas, tá? Então, qual é o pior conselho que disseminam na sua área de negócios ou de conhecimento atualmente? Que você, nossa senhora, de novo isso? Estão falando isso de novo? Não acredito. Então, cara, eu acho que o pior conselho são as promessas de ganhos exorbitantes e fáceis. Nossa, verdade. O marketing sempre teve isso, sempre vai ter, porque sempre tem gente comprando esse tipo de ideia.
tá? E o brasileiro, ele é muito ingênuo, né? Pensa num povo sofrido, bom, né? O brasileiro não praticante, né? Essas pessoas que trabalham todos os dias, que levantam, vão para a labuta, mas ao mesmo tempo ele é muito ingênuo nesse aspecto. Por quê? Ele vê uma oportunidade de, cara, de crescer na vida, de ganhar grana, e aí ele entra com tudo, né? Então a gente tem ainda a gente tem que amadurecer nesse aspecto. Já melhoramos. Da época que eu entrei para o mercado para agora, já tem muita gente já vacinada com relação a isso, né? Mas ainda precisa melhorar. Então, o pior conselho é, cara, você vai ganhar muito e ganhar rápido, ganhar fácil, tá? E ninguém Só que constrói. não, só que não. Não, é possível ganhar muito dinheiro? Sim, Gente, é ó, possível viver disso. vou interromper o nosso expert aqui novamente, porque eu tô aqui, eu nunca trabalhei em outra área, né, da redação. O Paulo, ele também sabe uma parte da minha área, que é o SEO. Né? Eu sei que tu manja dos Paranauê, tanto que nesse livrinho aqui, ó, para quem fica a dica, tá? Tem uma parte sobre SEO, vai lá e dá uma olhada. Mas eu só trabalhei, então, em redação. E agora, depois de 4 anos, neste último ano, é o ano que eu estou vivendo só de redação. Antes disso, não dava. E eu pensava também, né, essa facilidade e tal. Só que, gente, vocês têm que ter ideia que muita gente apenas aluga carro, aluga mansão, aluga tal coisa, faz uma propaganda, é a copy, né? Faz lá a propaganda perfeita para que você compre aquilo. E a galera, por ser inocente, muitas vezes, né? Que o brasileiro é assim, eu vi a tua live quando você falou ali sobre a tua live polêmica esses dias ali sobre política e tal. Eu pensei assim, o que eu tô olhando pra isso aqui que eu tô assistindo sobre política, mas foi muito interessante. E eu acho que é isso, entendeu? O brasileiro, ele acaba sendo ingênuo em alguns pontos, né? Vamos só ler aqui uns comentários, que eu acabei atualizando a minha outra página que não vou conseguir olhar. Ó, o programa QIE é um divisor de águas e o Paulo Macedo é um grande mentor. Só entrei na comunidade e você... É só entrar na comunidade... Ah, tá. Na comunidade vocês verão o que é a comunidade na prática. O meu aqui tá bem ruim de eu ler mesmo. Se conseguir... Foi o Tobias que falou. Vai. Foi o Tobias que falou. Não, só entre na comunidade para vocês verem que é na prática. Ó, a Sônia, ela comentou, não é só o brasileiro, o português é igual, estamos sempre tentando cortar mato. E o Igor, eu tenho um desses autografado ainda. Todos os meus são autografados, todos eles. Bom, agora sim. Agora nós vamos então para as perguntas diversas, tá? Em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido? E por quê? Bem-sucedido. Tá, vou ser brutalmente honesto, tá? Jesus Cristo, Filho de Deus. E é engraçado porque... rapidinho, não vou demorar muito não. É engraçado porque, assim, a gente vive num contexto em que, cara, a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de bens materiais. Cara, é a nossa natureza. Mas eu acho que Jesus, ele traz um contexto, um conceito diferente de ser bem-sucedido. Por quê? Porque ele foi rejeitado, foi crucificado, foi morto, né? Mas, cara, esse cara mudou o mundo, né? Ele dividiu a história e com 12 caras que ele escolheu para ser mentorado, ele fez um estrago, né? No bom sentido da coisa. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente precisa... o nosso sucesso vem depois e a gente deixa um legado. Como é o caso, por exemplo, também, aí eu vou falar de uma segunda pessoa rapidinho, Herman Melville, o autor de Moby Dick, que morreu esquecido, cara, e não fizeram nenhuma notinha dele no jornal. E ele é o autor de uma das maiores obras da literatura mundial, que é o Moby Dick. Né? Então, assim, o conceito de bem-sucedido, para mim, ele vai além de ser bem-sucedido materialmente, o prestígio, tudo isso é bom, mas quando você deixa uma mensagem para o mundo, quando você constrói um legado, isso para mim é ser bem-sucedido. E eu já, como eu sou formada em artes visuais, eu já penso em Van Gogh, em Picasso, uns trem assim, sabe? Uns trem loucos, assim, Michelangelo, por aí vai. Tá bom. Nos últimos 5 anos, Paulo, no que você ficou melhor em dizer não?
que eu fiquei melhor em dizer não. Bom, para convites para participar de lives, eventos, etc., eu recebo muitos. E no começo eu tentava, cara, dar conta de tudo, e aí eu percebi que era uma doideira isso. Então hoje a Mari me ajuda muito com isso. Eu falo, Mari, aí tem épocas que eu falo para ela, não tem mais como aceitar esse convite nenhum. Fala para a pessoa que só daqui a 3 meses. Né? Então é uma coisa que eu aprendi. Foi difícil achar essa live com ele, para você ter noção. Eu aprendi a dizer não para todo convite que me aparece para participar de lives, eventos, às vezes até eventos pagos, e eu não consigo participar. Será que isso não é velhice? Não, tô brincando. Pode ser. Essa aqui eu separei, eu não fiz essa pergunta para ti no podcast anterior, eu separei depois da sua live, aquela, né, da politicagem. Então, se você pudesse garantir que cada autoridade ou líder político lesse um livro, qual seria? A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Nossa, assim no tchum? Eu defendo que esse livro deveria ser lido nas escolas, tá? Para o pessoal do ensino fundamental, não sei se é assim que fala hoje em dia ainda, né? Mas esse livro deveria ser lido, né? E deveria ter atividade sobre ele, porque esse livro ele é muito poderoso. Depois da Bíblia, né? Mas nós vivemos num país muito religioso, né? A Bíblia é importante, eu considero, mas a Lei do Triunfo eu acho que deveria ser lido por todo líder e por seus liderados também. Tá bom, ó. A Rafa ela colocou, Paulo, conta pra gente, onde hoje podemos trabalhar como copywriter profissional? Onde podemos? Qualquer lugar. Ontem eu falei para os meus alunos o seguinte, olha, copywriting, quando vocês entenderem o poder disso, vocês jamais ficarão sem vender. Vocês podem até ter alguma dificuldade, mas quando você se torna realmente habilidoso em copy, você vai arrumar maneiras de ganhar dinheiro. Tá? Para você ter uma ideia, eu tive uma ideia ontem, depois da aula que eu dei no QIE, e hoje, 4 horas da manhã, meu filho me acordou, o Benício, né? Me dando chute na cabeça, porque ele veio para minha cama, aí ele virou e bateu com o pé na minha cara, eu acordei e falei, que isso? Aí vi que era ele, mas foi sem querer, ele dormindo, né? Você vê como é que ele é agitado. E aí eu tive a ideia de criar um produto, e hoje, aí eu vim para o escritório 5h30 da manhã, né? Fiquei ainda mais uma hora e meia na cama, e eu já escrevi uma carta de vendas hoje, de um produto novo. É o expert, né? Olha, ele esfrega isso na nossa cara. Nossa, eu tive uma ideia quando eu levei um chute na cabeça do meu filho que estava dormindo. Sensacional! Sensacional! Então, assim, o copywriting, ele te dá esse poder. Agora, você pode trabalhar para outros, escrevendo para o produto de outros, e você pode criar copy para vender os seus produtos, as suas ideias, os seus serviços, etc. Então, assim, existe o mercado... Tem copy para tudo mesmo, né? O pessoal... Eu sempre cito esse produto que tu citou numa imersão lá em São Paulo, quando a gente fez, há anos atrás. E ele falou, gente, o pessoal vende bosta em lata. Bosta em lata. E o cara tá milionário. Então você vende qualquer coisa, tá? Só não vai vender sua mãe, seus filhos, seus bichinhos, mas o resto tudo é vendido, tá? Aqui. Jéssica, recentemente eu vi um lançamento de um curso de cultura indígena. Uma especialista lá, vestida como índia, né, um cocá, e fazendo lançamento online. Então você pode vender qualquer coisa. A internet chegou na tribo. Faz tempo já, né? Faz tempo. O Fê Salles, ele tá perguntando como ele consegue um livro seu autografado. Bom, atualmente está mais difícil porque quem está fazendo a minha logística é a DVS, que é a minha editora. Tá? Então, eu não estou mais vendendo o livro. Esses dias tinha alguns exemplares perdidos aqui, eu já passei para o pessoal que comprou o curso, ganhou de bônus, e etc. Então, no momento, eu vou ficar te devendo. Mas o que você faz? Você compra lá na Amazon ou em outra livraria, e aí quando tiver os eventos novamente de marketing digital, né, quando voltar, que eu estou doido para que voltem, né, aí a gente marca de se encontrar em algum lugar, e aí eu autografo para você. Eu vou leiloar os meus, 10 mil, cada um. Quem quiser. Eu quero uma royal. Aqui ainda nas perguntas diversas, né? Essa pergunta eu te fiz, eu acho que agora tu vai clarear mais o pensamento, tá? Qual foi a compra de menos de R$100 que teve o impacto mais positivo na tua vida? Bom, eu vou responder mais ou menos como eu respondi da outra vez, né?
eu tenho aqui várias compras de menos de R$ 100, né? Aqui na minha estante, etc. Eu adoro comprar livro, tenho muito livro, tá? É um investimento que eu não ligo de fazer. Então, assim, poderia citar vários livros que eu comprei com menos de R$ 100 que mudaram a minha vida, mudaram o meu pensamento. Mas já que eu já citei a Lei do Triunfo, eu vou citar o Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy. Esse livro também foi marcante para mim, né? E me preparou para a carreira de copywriting. Então foi menos de R$ 100, bem menos, e que valeu muito a pena. Certo. Em qual livro, em que história de ficção você gostaria de estar? As Aventuras de Tom Sawyer. Eu sou Nunca nem fascinado vi. por... Explica isso aí. É um livro do século XIX, do Mark Twain, que é um grande romance da literatura americana, né? São 2 livros bem famosos do Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huck Finn, né? E o Tom Sawyer, apesar do Huck Finn ser mais famoso, o Tom Sawyer, ele é um personagem que ele fala muito com a minha alma de criança, né? Ele me lembra muito na época que eu era criança, ele era arteiro, né? E tem 2 frases no livro que eu trago para a vida que representam a minha busca pela vida, que chega um momento na vida de todo menino que ele precisa sair e encontrar um tesouro perdido. Um tesouro escondido. Uau. Né? Nossa Senhora. E aí, do mesmo livro, tem a frase que linka com essa, que é assim: o que um menino faz no sonho, faz também quando está acordado. Então, essa literatura, eu li esse livro uma vez só na vida, e, cara, tem trechos tão vívidos na minha cabeça que eu me amarro, assim. Eu gostaria de viver nessa história. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Um superpoder. Deixa eu pensar aqui. Se eu tivesse um superpoder. Bom, eu gostaria de alimentar todas as crianças do mundo. É um baita superpoder. É um baita superpoder aqui, já saiu de tudo. Mas essa não saiu ainda, não. Quais são as tuas férias de sonho, assim? Nossa, eu imagino isso que eu ainda nunca nem fiz. Férias dos sonhos. Eu não lembro dessa pergunta no outro podcast, não. Claro, né? A gente tem que inovar sempre. Deixa eu pensar aqui. Minhas férias dos sonhos. Ele tá pensando porque realmente não foi feita, gente. Exatamente, não foi. Bom, eu acho que eu gostaria de conhecer alguns países asiáticos, como a Tailândia, né? E também da África. Eu acho que eu gostaria de fazer um tour ali pela África e conhecer os países do Oriente Médio ali, aqueles que não estão em guerra. Top. Tem alguma pergunta que você não gosta de responder e que te fazem o tempo todo? Que eu não gosto de responder, que me fazem o tempo todo. Tá, deixa eu pensar aqui. O problema é, dependendo da pergunta, o pessoal vai ficar inibido de me fazer depois, né? Na verdade, não é que eu não gosto, não é que eu odeio essa pergunta, mas eu vejo que existe uma falta de compreensão quando me fazem ela. Que é o seguinte, cara, como fazer copy... Na verdade, são várias perguntas, mas como fazer copy para e-commerce? Ou como fazer copy para produto físico? Ou como fazer copy para... Adoro. Cara, é a mesma coisa. Você estuda o público, estuda o produto e escreve o copy de acordo com a pesquisa que você fez. Então, quem me faz essa pergunta ainda não compreendeu o que é copy, porque é o mesmo processo. Então, não quer dizer que eu odeio, eu respondo com uma boa vontade, mas eu vejo que existe realmente essa falta de compreensão sobre o que é copywriting, né? E tem alguma coisa que todo mundo diz sobre você e que não é verdade? Tem. Tem. Você até brincou no começo, né? Não parece que essa pessoa, mas já me falaram várias vezes aqui no Story que eu parecia uma pessoa muito tranquila, muito calma. Né? E verdade, não é verdade. Verdade. Tá? Não é verdade, tá? Inclusive, eu falei lá no outro podcast que isso foi uma coisa que eu vim treinando ao longo dos anos para dominar, mas eu sempre fui muito inquieto, sempre fui muito agitadão, né? E hoje, apesar de passar essa serenidade, eu acho que foi muito treinamento, muita disciplina para ter autocontrole. Mas eu não sou essa pessoa calminha que vocês imaginam, não. Eu sou um cara bem agitadão. Coitada da mulher dele, né? Gente, coitada da mulher dele. Agora a gente vai... O Brandon tá me zoando falando que eu tenho cabelo.
Agora a gente vai aqui finalizando, né, com o bate e volta. Então eu vou falar uma palavra e o Paulo ele tem que responder com uma palavra também, tá? Então, vamos começar. Uma cor. Preto. Fruta. Banana. Sentimento. Amor. Pássaro. Águia. Número. 13. Bebida. Whisky. Hobby. Ouvir música. Música, né? Som preferido. O vento batendo nas folhas. Gente do céu, é muito copy, né? Um lugar. Minha casa. Comida. Hambúrguer. Um doce. Chocolate. Um sonho. Um sonho. Um sonho. Deixa eu ver aqui. Um sonho. Bom, ser um fazendeiro. Nossa senhora, um dia da semana. Um dia da semana, segunda-feira. Um horário do dia. 7 horas da manhã. Filme. Um filme. É difícil, porque eu gosto de vários filmes. Deixa eu pensar aqui. O Resgate do Soldado Ryan. É bom. Última música que você ouviu. Cara, cara, caramba, cara, cara. Que é Não isso, foi a última, gente? mas eu lembrei dessa música. O pessoal que estava na aula ontem deve lembrar que eu botei Chiclete com Banana para tocar. Gente do céu, tá bom. Uma banda. Rush. Objeto. Livro. Um país. País. Tá, deixa eu pensar aqui. Se eu falar Brasil, o pessoal vai falar, você é um mentiroso, né? Você fala de ser brasileiro não praticante. Eu amo o Brasil, tá, gente? Mas eu vou falar um país que... desculpa, né, não falar tão rápido assim, mas um país que gerou muitas pessoas que me influenciaram, que é a Inglaterra. Cheiro. Cheiro. Cheiro de café. Um animal. Leão. Gente, esse foi Paulo Macedo, como você nunca viu antes. Eu teria muitas outras perguntas, mas o pessoal aqui já tá fazendo brincadeira, tá? Eles já estão dizendo aqui. O Brandon, uma erva. E Uma ele também erva? tá perguntando se tu é petista. Pelo número Não, 13, eu acho, né? É engraçado. Não sou, né? Já deu para perceber. E é engraçado porque eu tenho uma relação com o número 13 por conta da idade. Foi uma idade que aconteceu quando eu tinha 13 anos, aconteceram muitas coisas que foram marcantes positivamente para a minha vida. Então eu tenho uma lembrança muito boa de quando eu tinha 13 anos. Além do mais, né, quase todos os meus documentos começam com o número 13. Meu CPF, meu CNPJ, minha identidade. Então eu vejo que é algum número que me persegue aí, né? Menos o PT, pelo amor de Deus, não me persegue não, PT. E nenhum outro partido político. Ó, o José Neto está falando que a erva é de tererê, tá? Também, gosto. Ó, a Lilian falou ali, pensei que comida fosse churrasco também. Mas o problema é você pedir pro gordinho colocar uma comida só preferida. Tem várias. Eu pensei que ele ia falar miojo. Usou muito aqui. Paulo, agora para finalizar, explica para quem não conhece ainda, e para ficar aqui até registrado depois no podcast aqui no Spotify, o que é o programa, então, QIE? Bom, o programa QIE, a gente resumiu o nome, né? A sigla QIE, ela representa quem influencia e enriquece, né? Que é uma frase, uma palavra, não um termo, né? Um conceito baseado no trabalho do Napoleão Hill, né? Ele tem um livro Quem Pensa Enriquece, Quem Convence Enriquece. Então a gente criou o Quem Influencia e Enriquece para ensinar a arte da persuasão, do copywriting, né? E aí, depois que a gente validou esse produto, a gente percebeu que ele poderia se tornar mais completão do que somente ensinar persuasão. Então, dentro do QIE, você tem acesso a encontros semanais comigo, toda quarta-feira, às 20 horas e 7 minutos. Dentro dele tem vários cursos, treinamentos meus, um curso de copy inteiro, um mini treinamento de persuasão,
um treinamento do Anderson Gomes que é sobre modelagem de negócios, vai ter um curso de tráfego do Renato e vários outros materiais. E, além disso, o QIE é hoje o principal treinamento para ter acesso à minha comunidade, a comunidade Paulo Macedo. E por que eu faço isso? Porque eu tive uma dificuldade muito grande de precificar a participação na comunidade. Então, nada melhor do que associá-la, né, a um produto para que a pessoa obtenha o produto e receba a comunidade. Então, a gente percebeu que a comunidade atrelada ao programa QIE tornava a experiência de aprendizado e de prática muito maior e muito mais abrangente, muito mais completão do que somente entregar um cursinho. Então, todo o suporte que a pessoa recebe através do programa QIE é feito dentro da comunidade. Então, assim, você quer se tornar um expert em copywriting, entra para o programa QIE. Você quer aprender sobre estratégias, modelo de negócio, modelo de precificação, entra para o QIE. Você quer aprender sobre persuasão, entra para o QIE. Por quê? Está tudo dentro do chapéu de marketing e negócios digitais e você vai ser orientado diretamente por mim, né? Eu não gosto de usar muito o termo mentoria, porque eu vendo também a minha mentoria à parte. Mas, de certa forma, quem entra no QE está sendo preparado para ser mentorado por mim. E já começa isso acontecer desde o primeiro, do primeiro ingresso, né, da pessoa dentro do programa. Então, é basicamente isso. O link está na minha bio aqui no Instagram, se você ainda não faz parte. Tá? Faça. Existem 3 planos lá, o plano semestral, anual e o mensal. E o preço não é justificativo. Ah, cara, eu estou sem grana. Tem lá 3 planos para você adquirir e... enfim. E uma última coisa, que é a cereja do bolo, então, é a certificação. Tá? Dentro do programa QIE, você tem a chance de ser certificado por mim em 2 habilidades, copywriting e storytelling aplicado ao copywriting. Tá? Se você entra pelo plano mensal e o semestral, você paga a avaliação para receber essa certificação à parte. Mas se você adquirir o plano anual hoje, tá? Você recebe essas certificações inclusas. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para você aprender uma nova profissão ou desenvolver suas habilidades para vender mais dentro e fora da internet. Eu só fazer aqui um parênteses, né? Quando você fala em comunidade, eu lembro muito de, sei lá, eu acho que foi 2 anos atrás, quando começou esse movimento aí no teu trabalho de comunidade, de estar junto. E eu lembro que tu colocaste assim, é uma tribo. Né? Nós somos uma tribo, e a gente só está na tribo que a gente quer seguir, né? Com cabeças parecidas com a nossa. E a gente não dá muita bola para essas coisas até entrar ali na comunidade mesmo e ver que todo mundo que está dentro da comunidade tem os mesmos pensamentos e assim a conversa flui de uma forma que ela não é aleatória, não é uma comunidade só para você falar besteira ou algo assim. Lógico que às vezes tem umas piadinhas, né? Mas não, ela é focada mesmo. Tem umas figurinhas, né? Isso, tem umas figurinhas, mas ela é focada mesmo no conteúdo, né? Em preparar ali quem está ali dentro, né? Em ensinar, em evolução. E a tribo, para você ver, né? Eu já estou aí, eu conheço o Paulo acho que uns 4 anos mesmo, e eu continuo seguindo ele, porque ele tem, né? Eu penso igual a ele. Né? Ele também passa aí a mensagem que me conecta. E eu acho que é isso que forma a tribo. Né? Se você segue várias tribos, se você está em vários locais, sempre a sua mentalidade ela vai ficar bamba. Né? Você nunca vai pensar igual, mas o fulano de tal falou tal coisa, mas o ciclano disse outra. Então, siga aí realmente quem faz ao vivo, como o Paulo acabou de fazer. A copy dele. E para encerrar aqui, vamos ver a Sônia. Uma comunidade incrível, o Paulo está presente, a equipe dele também, e todo mundo se ajuda. E a Bárbara Conteúdo chegou tarde para o almoço hoje, mas ela veio. Então, gente, esse aí foi o podcast da Jess Conversa. Em breve vai estar lá no Spotify e você vai poder escutar novamente. Não tenho o 1, eu até tenho aqui a gravação, mas ela tá muito ruim. O áudio do Paulo ficou muito baixinho mesmo. Que pena, senão eu ia colocar os 2, mas vocês não vão escutar. E assim, quando aumenta o som, o meu fone fica muito alto e o do Paulo é imperceptível, então realmente não dá. Mas, gente, muito obrigada, Paulo, por aceitar e encaixar aí esse podcast, livecast, na sua agenda. Fico muito feliz mesmo, assim, que tu sempre dá essa abertura
para os amigos e também para quem chega em ti, assim, na maior humildade e pede. Eu acho que a gente já tem, assim, um olhar da malícia, né, da pessoa que quer se promover e da pessoa que não, que realmente está ali e acompanha teu conteúdo. Então, gratidão mesmo e olha, não para com essa tua humildade. Canceriano, né, que pensa nos outros. E é isso, bora para cima então, Paulo. Gratidão mesmo. Obrigado, Jess. Foi um prazer participar aí dessa live, né? Que está inclusa aqui no Desafio Me Recusa a Dar Errado e também participar do seu podcast. Foi um prazer e muito, muito gostoso esse papo. Certo, e não esquece de deixar gravado isso aí, né? Porque eu preciso dessa gravação. Vou deixar. Fica tranquila. Tá bom, então. Obrigadão, gente. Ah, não, peraí. Tira um print e marque aí, né? A gente marque a Jessica SEO. E para ficar aqui registrado no Spotify, o Insta do Paulo, então é o @paulo.macedo com 2 Cs. Corre lá e marca também, né, para olhar ali o conteúdo dele. E bora de print. Um print bonito, gente. Quem me botar print feio eu não publico, tá? Nem vem. Vou até fazer de novo aqui. No meu caso, não tem muito o que fazer, não. Ai, não. E é isso, gente. Uma boa tarde aí. Fiquem com Deus. Bom trabalho, boas criações em copy. E tamo junto. Falou. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.